Boa tarde, pessoal. Vamos começar a nossa live aqui, como acolher a sua criança interior. Vou esperar aqui. Só chamar a psicóloga Ivani aqui pra gente, que a gente já vai iniciar, tá? Olá, Olá, boa tarde. boa tarde. Como você Então, está de calor? estou ótima. Nesse calor, você está vendo, né? Nós estamos esperando aqui, né, o pessoal entrar, né, Ivani, pra gente já começar, por causa do tempo. Sim, Vamos sim, já com dando um oi pro certeza. pessoal. Então, o pessoal Você está entrando. conseguindo me ouvir direitinho? Estou. Você está conseguindo me ver, me ouvir? Sim, sim, tudo tranquilo. Tem Boa algum tarde, barulho mãe. incomodando? Não, não tem não. Para mim não. Mãe entrou aqui na Ah, então. live. Oi, Marlene, saudade de você. Mãe entrou. Deixa eu olhar quem mais entrou. Priscila, Hélida, Denise. Boa tarde, pessoal. Vocês estão escutando a gente, ouvindo? Dei um retorninho aqui. Gente, vocês podem clicar nesse aviãozinho, né, que tem aqui de lado, e nele convidar as pessoas, né, para assistirem também. Pessoas que vocês conhecem, que vocês acham que, né, que vão se beneficiar. Na verdade, não existe quem não possa se beneficiar, né? Verdade. Então, pessoal, nós já vamos aqui então começar, né, Ivani? Vamos começar já as apresentações novamente. Eu vou me apresentar e depois Ivani Sim, também vai se apresentar. Pessoal, para quem não me conhece, chegou no meu perfil tem pouco tempo ou segue Ivani. Meu nome é Thalita, eu sou psicóloga clínica, trabalho com atendimento hoje, 90% hoje do meu público é infantil e adolescentes, mas trabalho também com adultos, só que hoje só na modalidade online. Eu não atendo casais como Ivani, eu só trabalho individualmente, mas é um trabalho que eu sou apaixonada, gosto muito da clínica. E além da clínica, eu trabalho também com a escrita terapêutica, que é o maior foco aqui do meu perfil. Além de compartilhar, é claro, para você saúde mental para adultos, eu faço muito um trabalho voltado para a escrita terapêutica. E por que criança interior? Né? Dessa live, talvez vocês estejam se perguntando. Entre os temas mais cotados, os temas mais perguntados no direct é: como é que eu posso acolher a minha criança interior? O que eu faço com a minha criança interior? O que a criança interior tem a ver com a minha vida? Por isso que eu convidei a Ivani para a gente falar nessa live. Vou pedir ela para se apresentar, para vocês saberem um pouco mais dela também, porque a Ivani trabalha muito a criança interior no consultório. Então, ela tem uma grande experiência nesse assunto da criança interior. exatamente. Boa tarde para vocês, né? Essa tarde de sábado, nossa tarde de sábado aqui tá bem quente, em Montes Claros, né? É um prazer estar aqui novamente. Digo novamente porque eu e Thalita já fizemos vários, né? Várias lives, palestras. Então a gente sempre, além de amigas, né? Somos parceiros aí de trabalho, temos uma boa parceria, então a gente sempre está desenvolvendo alguma coisa. Para os que não me conhecem, né? Que não conhecem ainda o meu trabalho, como Thalita disse, meu nome é Ivani, eu sou terapeuta de casais, psicóloga de casais e relacionamentos, é o que eu mais gosto de fazer. É... E vamos lá então, né? Falar um pouquinho sobre criança interior, né? O tema da nossa live é como acolher a sua criança interior. E eu vejo muitas pessoas falando muito sobre isso, né? Muito sobre esse tema, criança interior,
criança interior, mas, né, psicólogos falando muito, e eu penso que muitas pessoas não sabem realmente o que significa, o que é uma criança interior, né? Eu tenho uma criança interior, todo mundo tem uma criança interior. O que eu faço com ela? O que ela faz comigo, né? É a principal pergunta. Como que é isso na vida da gente? Como que isso chega no consultório? E eu lhes digo uma coisa: ninguém chega no consultório dizendo assim, nossa, Ivani, estou com questões com a minha criança interior que está me impedindo disso, disso, disso e daquilo. Não consigo, não estou conseguindo trabalhar direito, não estou sem propósito, está uma vida sem graça, uma sem graçura só. Minha vida não tenho sonhos, não tenho projetos, não consigo fazer nada, tenho uma péssima relação com os meus pais, é só briga o tempo inteiro. Eu estou sofrendo, minha vida está sem sentido, é como se eu estivesse amarrada. É basicamente isso, né? Não se chega assim, eu tô com minha criança interior está frustrada com tal coisa, e aí por isso eu estou sofrendo, ou por isso. Não, as pessoas chegam com um problema, não é, Thalita? Chegam pra gente com um problema, Exatamente. chegam pra gente com um sofrimento, né? Meu problema é esse, eu estou com um problema Isso. nisso. Minha vida parece que não anda, minha vida parece que tá parada. E aí, você vai investigar, você vai procurar, através do autoconhecimento, né, que a gente tanto fala aqui, e a gente percebe que existe uma criança aqui dentro, aí dentro de si, extremamente ferida e machucada. E essa criança não permite que o adulto seja feliz, né? Não permite que o adulto siga, não permite que o adulto construa as coisas, né? Que nós viemos ao mundo para construir, as coisas que são desejos do nosso coração. E Então, é assim, basicamente isso. isso, Pegou uma mão aí né? para você? Já deu um contexto, né, Ivone, deu um contexto geral. E eu vou iniciar, né, falando um pouquinho sobre a questão de como é que a gente já começa reconhecendo essa criança interior. O que acontece? Nós temos aí na nossa vida aquilo que nós chamamos de primeira infância. Desenvolvimento, né, a partir do 0 até os 3 anos de idade. E a maioria dos escritores, inclusive o escritor, eu não sei falar a pronúncia do sobrenome dele, mas a gente fala que é o John Bowlby, ele fez uma teoria dos apegos. E, inclusive, uma dessas teorias do apego é a teoria do apego seguro. Quando a criança, ela nasce, ela aprende a amar a si mesma, a partir do amor que os pais lhe deram, quando os pais trazem para essa criança todo o conforto, toda a segurança, todo o amor, todo o carinho, e essa criança, ela se sente em um lugar seguro, ela tende a se desenvolver sendo um adulto mais seguro. Né? Ela se sente, ela tem crenças centrais, mas funcionais. Ela tem crenças totalmente funcionais a respeito dela. Ela se sente Exatamente, segura. é onde tudo começa. É onde tudo começa, lá naquela infância, naquela primeira infância. Então o bebê tá ali no colo da mãe, a mãe tá cuidando. Se essa criança ela é negligenciada, completamente esquecida, não se sente amada, se sente rejeitada, começa a surgir as primeiras crenças centrais. Lá na psicanálise vai falar de crenças centrais inconscientes, né, que são as lembranças que a criança não vai, acaba, né, esquecendo, entre aspas, né, não desenvolve. E aí depois, mais pra frente, mas na medida em que ela cresce... Chamamos de heranças. Você fala heranças transgeracionais, né? Na terapia cognitivo-comportamental chamamos de crenças centrais. E aí na nossa infância que vai iniciar as nossas crenças centrais. Na terapia cognitivo-comportamental eu sempre uso com os meus pacientes 3 tipos que eu ensino para eles. É as crenças que eu tenho a respeito de mim mesma, de quem eu sou, a respeito do mundo e a respeito dos outros. E é a partir disso que toda a minha vida, que tudo na minha vida é regido aí através dessas crenças centrais. Então, se a criança ela não se sente amada, não se sente vista, ela é negligenciada, o que acontece com ela? Ela cresce e se sente um adulto inseguro. Um adulto que não se sente visto, que não se sente amado. Ela precisa da validação do outro.
ela tem a necessidade de agradar. E aí vai desenvolver uma série de fatores, né? Acontece uma série de questões. Ela pode, na terapia cognitiva, a gente fala de 3 tipos de crenças, ou voltada ao desvalor, ou ao desamor, ou ao desamparo. Né? Não tem outro, a gente usa esses 3. Então ela desenvolve crenças a respeito de uma dessas. E aí já começa, né, a ser esse adulto mais inseguro. Eu queria te perguntar, né, falar com você, Ivani, sobre as memórias dessa infância, né? E essa criança interior que ela fica ferida, porque isso começa a partir do sofrimento que ela teve. Começa aí surgindo do ferimento dela, a falta de afeto, de proteção, de acolhimento, de apoio. Como é que você, quando a criança interior está ferida, o que você sugeriria fazer nesse caso? O que você busca fazer no seu trabalho, no seu consultório? Porque você falou no início que a maioria das pessoas não tem consciência, porque ninguém tem consciência da criança interior ferida, né? Não temos. Não temos nenhuma consciência. E por mais que seja algo, né, que às vezes a gente sabe que sabe, a gente não sabe. Como que é isso? A gente sabe o tempo inteiro que as questões da nossa infância interferem na nossa vida adulta. Que não tem como as coisas sumirem assim de forma, né, milagrosa, não tem como as coisas desaparecerem assim do dia para a noite. E se eu não trato, ainda está ali de alguma forma, né? Oi, Eliane, boa tarde. Eliane. Tá. E a gente sabe disso, né? Fala-se por aí, todos os pedagogos falam, os psicólogos infantis como você, os psicólogos de família como eu, todos os tipos de profissionais falam o tempo todo. Tem as questões de infância, tem que voltar, né, nas questões de infância para cuidar disso e tudo mais. E ainda assim, também são saudades. E ainda assim, nós não fazemos isso. Nós resistimos muito o tempo todo, né? Em cuidar das coisas, em procurar realmente o autoconhecimento, que é o processo terapêutico, para que a gente possa cuidar dessas demandas que surgem, possa cuidar dessas questões que aparecem aí na nossa vida, que a gente toma como nossas e abraça, né? E se apega com aquilo e a gente não permite, né, se dar a chance de transformar as coisas, né? Se dar a chance de ressignificar as coisas. Então, quando você recebe o cliente no consultório, que você vai acompanhando ele no processo terapêutico, né, em todo o processo de autoconhecimento. No meu caso, como eu sou terapeuta de família, né, a gente vai investigar toda a árvore genealógica da pessoa, toda a questão de como que a família funciona, e a gente vai lá na infância e vai percebendo as coisas, a gente percebe as faltas onde estão, exatamente ali onde elas estão. Ah, mas hoje eu tenho, eu me sinto tão insegura no meu trabalho e eu queria sair desse emprego, Ivani, queria montar um negócio para mim, sabia? Assim, montar uma pequena loja, alguma coisa, mas eu tenho tanto medo, eu tenho tanta insegurança que chega, me sufoca, me dá falta de ar, me dá uma crise de pânico, tô em tratamento que eu não tô dando conta. E aí você vai lá e você percebe que essa mesma pessoa não teve uma infância nutrida de força, de potencialização pelos pais. Isso não foi oferecido. Né? Eu sempre costumo até falar mesmo para os meus clientes, assim, até ressignificando a relação com os pais, a gente não oferece o que a gente não tem. Se não tem, não recebeu. Não recebeu, não tem. Então não vai ter. Ah, mas quando crescer, a pessoa desenvolve, a pessoa fortalece. Não, gente, não surge, as coisas não surgem assim, a não ser que a gente queira, que a gente vá lá, busque o autoconhecimento, busque a transformação, essa transformação interna mesmo, acolha essa criança ferida, a nossa criança ferida, que não recebeu o suficiente, e a gente resolva transformar as coisas. Porque se não for assim, realmente não vai acontecer, né? Você vai se apoiar no vitimismo,
se apoiar em qualquer coisa, né? Quantas pessoas eu escuto e recebo com sonhos de vida lindos que não se sentem merecedores de realizá-los. Ah, eu queria muito fazer tal faculdade, eu queria muito ser médico, eu queria muito ser psicólogo, eu queria muito ter meu negócio, mas existe algo dentro de mim que está me amarrando, que me impede. Eu tenho tanto medo que só de pensar eu tenho uma crise de ansiedade terrível. De onde vem isso? O que que te falta, né, para que você dê conta de acreditar em si mesmo? E a gente encontra, viu? É só procurar que a gente encontra. E precisa encontrar mesmo. Senão a gente não Exatamente. consegue transformar. Isso. E é muito interessante a gente até parar para pensar nessa questão, porque é isso aí que você falou. A criança interior, ela vai ficar ferida dentro da gente até que em algum momento eu, enquanto adulto, eu olho para essa dor que eu estou sentindo, para essa ferida que está dentro de mim e assuma essa responsabilidade para resolver esse problema. Né? Porque nós temos aí uma questão de problema, só que na medida em que eu me torno adulto, gente, a gente tem algo chamado maturidade emocional. Ela não desenvolve junto com a maturidade física, até porque tem pessoas que têm maturidade física e não têm a maturidade emocional. A maturidade emocional ela vai se desenvolvendo a partir do momento em que eu desenvolvo a autorresponsabilidade. E o que muitas vezes acontece? Anos, conhecemos muitas. Crianças de Muitas. 40, crianças de 30. E isso fala também, né, Ivana, da questão de muitas vezes que acontece de adultos difíceis, né, entre aspas, inclusive foi um termo que a Cássia Fernandes usou no livro Acolhendo a Criança Interior. Adultos difíceis, a gente vê muitas vezes crianças feridas neles. Então, assim, imagina só uma briga de um casal em que um começa a bater o pé com o outro. E você vai fazer isso? Eu não vou fazer isso. Eu não quero fazer isso. Gente, isso não é uma atitude muito adulta. Isso é uma atitude que nos lembra que eu falo aqui infantil. Atitude infantil, né? Nos lembra atitudes infantis. E muitas vezes o que acontece? Quando nós estamos com a nossa criança interior ferida, temos atitudes infantis, atitudes de maturidade emocional. E muitas vezes acontece de termos atitudes de crianças em situações em que precisamos ser adultos, em que precisamos ser responsáveis por nós mesmos. E Vani trabalha com um casal que consegue ver isso mais, né, até com muita frequência. Eu já trabalho com criança, então eu conheço bem a criança. O que a criança quer? Quando a criança ela não consegue algo, ela começa a dar birra. Mas é a forma dela se comunicar ali. Eu quero. Ela não entende porque não tem naquela hora. Ou porque não é possível que o pai dela dê daquela situação naquela hora. Mas nós, enquanto adultos, nós já fomos crianças, né? Nós já passamos desse período. Mas se a gente tiver uma criança interior ferida dentro da gente pelo desvalor, né? Pelo desamparo ou pelo desamor, é bem provável que a gente tenha, sim, essas atitudes também. Essas atitudes infantis. E é aí que a gente reconhece a criança interior ferida, nas nossas atitudes infantis, do dia a dia, na baixa, né? Muitas vezes ela sinaliza aí a partir, né, de uma baixa autoestima. Dentro da baixa autoestima pode ter, né, a criança interior ferida. E uma série de coisas ali que vão acontecer na nossa vida que a gente mostra essa criança interior ferida. Então, nas minhas atitudes, entre aspas, infantis, eu mostro claramente que a minha criança interior está ferida. E se eu não me despertar para me olhar para ela, eu não vou dar conta de libertar essa criança dentro de mim, essa criança interior ferida. Fazer as pazes, né, com essa criança, acolher essa criança. Porque a partir do momento em que a gente acolhe, que é inclusive o nome da nossa live, que é o nosso tema aqui, no geral, é a partir do momento em que a gente acolhe, que a gente faz as pazes com ela, é que a gente consegue, né, dar conta de lidar com os nossos problemas que estão ali mais internos, com aquelas crenças centrais que estão nos incomodando mais. E damos conta de ser mais nós mesmos. Exatamente. Né? Que são aquelas pessoas que tomam as rédeas da própria vida. Que independente das dificuldades que passam, que independente da sua história, que usa a sua história a seu benefício, a seu favor e não contra si mesmo. Né? São pessoas que têm ali autonomia e atitude de pegar a vida ali, ó, com as duas mãos, pegar a rédea da vida com as duas mãos e seguir o caminho que é da sua escolha, que é do seu desejo. Pagar o preço das coisas que quer, das coisas que deseja.
independente de quais coisas sejam essas, né? E que não ocupa ali o tempo todo o lugar de vítima, o lugar de coitadinho, o lugar de alguém que, ai, meu chefe que é cruel, meu chefe que é ruim, né? Porque eu não estou conseguindo bater minha meta e ele está no meu pé. É a vida que é ruim para mim, mas tá vendo? Tudo isso é culpa dos meus pais. Tá vendo por que fulano estudou? Porque fulano teve uma família melhor que a minha. Eu não estudei porque minha família não foi boa o suficiente. Meus pais não me deram as coisas que eu precisava. Então, ocupa e senta mesmo no trono do vitimismo e fica ali, né? E aí, infelizmente, nesse lugar não tem espaço para felicidade, não tem espaço para evolução, não tem espaço para autoconstrução mesmo das coisas, sabe? Para que você supere todos os dias né, a sua melhor versão, digamos assim, que você construa, que você encontre todos os dias a sua melhor versão. Se você não fez as pazes com você mesmo, se você não fez as pazes com a sua história, com os seus pais, com as coisas, né, com o que a vida teve para te oferecer, então realmente dificilmente, né, você vai dar conta de enfrentar, de se autorresponsabilizar e de enfrentar a vida de frente como ela deve ser enfrentada, para todas as áreas mesmo. Isso. E uma coisa que nós, né, que eu acho importante a gente falar, né, Ivani, é que enquanto a gente não olha para essa criança interior ferida, também há um desassossego dentro da gente. A gente tem algo que fica nos incomodando. Que foi aquilo ali que você falou lá no início, a vida não vai para frente, parece que nada de fato acontece, a questão de baixa autoestima, uma série de fatores. Por causa que as crenças centrais formadas lá na infância e ao longo da vida, porque nós também vamos construir as crenças centrais ao longo da vida, elas são muito rígidas, são muito disfuncionais. E aí eu crio toda uma história na minha cabeça de que nada na minha vida dá certo e não importa o que aconteça, porque tudo que eu vou fazer, eu mesma, crio um ciclo de autossabotagem em que eu imito comportamentos que só comprovam essas crenças centrais que eu tenho. Tá, gente? Então, assim, não é algo assim que vai... Não, é porque é lei da atração, sei, não é nada disso. É uma questão de comportamental mesmo. Então, assim, se eu acredito, se eu olho para mim e falo que nada na minha vida dá certo, eu emito comportamentos que validam essa crença. A gente até fala isso na psicologia de profecia, né, autorrealizadora. Então, assim, eu emito esses comportamentos e faço isso. E ele está até falando aqui que a terapia ajuda muito nesse autoconhecimento, né? Que somos as consequências das nossas famílias. É isso mesmo, Eliane. Eliane falou aqui, né, que a gente precisa de autoconhecimento, porque nós somos consequência das nossas famílias. Com certeza, Li. Paulinha, um beijo no seu coração. Um beijo, Paulinha. E aí, é até interessante também, Vani, a gente lembrar também que na infância nós não aprendemos a olhar para essas questões, porque muitas vezes falaram com a gente que a gente não tinha permissão de sentir. Você quer falar um pouquinho sobre isso, Ivani? Sobre essa questão da infância, da gente não se sentir validado? Quero sim. E não tínhamos... realmente, né? Realmente não tínhamos mesmo tanto essa... não recebemos, na verdade, né? Essa autorização aí, como eu costumo dizer, né? Como terapeuta de família, das nossas famílias para viver as coisas de uma forma mais leve. Para sentir as coisas de uma forma mais leve. Só um minutinho, deixa eu organizar minha luz aqui, gente, que eu já vou falar. Tá. E realmente, nós não fomos criados, o ser humano, isso é cultural, isso é do ser humano, né? Nós não fomos criados ali com esse objetivo de sentir as coisas, né? De uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, de poder vivenciar as coisas, vivenciar as nossas dificuldades, as nossas questões. A gente não teve mesmo essa autorização, digamos assim, para que as coisas fossem desse jeito, né? Tudo de uma forma bem mais rígida
né? Tudo de uma forma bem mais engessada aí, né? E na maioria das vezes não, isso vem de muito longe, né? Porque os nossos pais também não tiveram essa autorização, né, de sentir as coisas, de expressar as coisas, né? Então eu atendo pessoas que eu vejo essas pessoas falando assim: ah, mas eu passei por tal coisa na minha infância, é, eu passei por tal coisa na minha infância, as pessoas falavam para mim que era bobagem, as pessoas falavam para mim que não tinha importância, as pessoas falavam para mim, né, às vezes até mesmo os próprios pais, ah, isso é bobagem, isso é coisa de criança, né? Eu imagino que você, como psicóloga infantil, deve ficar extremamente incomodada ao escutar isso é coisa de criança quando se trata de um sofrimento de criança. E isso é basicamente cultural mesmo, né? De que os nossos pais não tinham esse conhecimento sobre as coisas que nós estamos adquirindo agora, né? Os nossos avós um pouco menos, sobre entender mesmo o quanto seria importante valorizar, né? A valorização ali do que as crianças estão vivendo, do mundo delas, da importância de certas coisas, né? De ouvir, de acolher, de respeitar as emoções, os sentimentos, né? Que se tem ali naquele momento. Então a gente cresce com esse pensamento de que as minhas coisas não são importantes, os meus sentimentos não são tão importantes assim. Ou de um sentimento até mesmo de negligência, de rejeição, né? De peraí, eu não tenho que ter a segurança de contar as minhas coisas, a segurança de expor as minhas coisas, a confiança de expor as minhas coisas, porque eu não vou ter um retorno, eu não vou ter um acolhimento, eu não vou ser acolhida, eu não vou ser respeitada. E isso tornamos, né, adultos extremamente resistentes. E existem pessoas extremamente resistentes. Tem pessoas que vivem dentro de uma armadura o tempo inteiro, 24 horas por dia. A defensiva, 24 horas por dia, na defensiva mesmo, sabe? No sentido assim, não venha não me ataca não, que eu vou dar um jeito ali de... A gente deu uma parada aqui no de Ivani para mim. Não sei se para vocês aconteceu isso. Alguém pode falar que se o dela parou aqui? Eu acho que ela tinha falado da conexão de internet. Mas eu vou dar uma continuidade aqui, então, até ela voltar. Quando a gente fala sobre criança interior, nós temos que falar também sobre a questão da conexão com a criança interior. Né? Então, assim, quanto mais eu me conecto com essa criança interior, acho que ela deve voltar agora, gente, por causa da conexão de internet dela. Mais força e resgate do poder pessoal. Então, essa postura ela se torna necessária para a gente interromper os padrões que a gente tinha lá atrás. Então, quando a gente para e pensa na questão da criança interior, travou o dia. Travou, você ainda continua me vendo aqui, Eliane? Eliane falou que travou, gente. Só ver que Sivani está aqui. Esperar voltar. Eliane, você está me vendo aqui? Está me ouvindo? Pessoal, vocês me falam se vocês estão me vendo ou estão me ouvindo? Porque a Ivani, ela saiu aqui da live e eu acho que a internet dela travou. Convidei ela de novo aqui. Então, como é que a gente faz, então, para iniciar esse processo de uma forma que a gente consiga lidar com essa criança interior? A primeira coisa que a gente precisa fazer é um mergulho profundo dentro de nós mesmos, para libertar nessa questão dessa dor que muitas vezes a gente teve. Só que para a gente mergulhar na gente, a gente precisa de algumas questões. A gente precisa investir no nosso conhecimento, no nosso autoconhecimento, iniciar o processo terapêutico. Muitas pessoas têm uma resistência muito grande em iniciar a terapia.
Nós falamos dessa questão de muitas vezes que a própria, né, a nossa própria criança interior, entre aspas, ela começa a sabotar esse processo de construção da terapia. Então, muitas vezes a gente até quer fazer a terapia, quer investir, né, quer iniciar, mas nós não damos conta. Nós não conseguimos olhar para nós mesmos nessa questão. Nós ficamos travados em nosso processo, justamente por quê? Porque a gente vê ali que tem uma criança interior precisando ser resgatada, mas a gente não dá conta de lidar com ela sozinhos. Tá aqui escutando. Gente, Vani, eu acho que ela ainda não conseguiu retornar a internet dela. Deixa eu só mandar um convite aqui para ela novamente. Aí. Aceitei aqui. Deixa eu ver se ela conseguiu entrar. Aí travou, tinha parado. Deu a continuidade aqui, eu te convidei, mas deu certo agora? Agora será que fui eu? Não sei. Então, você sumiu. Você sumiu para mim, eu não sei se o pessoal continuou me ouvindo. E você eu dei uma continuidade. Mim, que bom que voltamos. Agora voltamos. Então tá bom. Seguimos assim. Onde nós estávamos, gente? Eu estava falando, então, né? Você estava falando sobre, né, a questão da infância também, né? De voltar lá atrás e olharmos, né, para essa questão. Eu até comecei a entrar aqui na questão de mergulhar dentro do processo terapêutico para a gente conseguir resgatar essa criança interior, para dar continuidade ao que você estava falando. Só que eu já nem sei se gravou, se não gravou. Se ficou, se amiga, eu não te ouvi, não. Então tá bom. Então eu fiquei sem saber. Será que o povo me escutou? Será que não escutou? De qualquer forma, a gente vai repetir aqui. Então, vamos lá. E eu estava falando basicamente nisso, né? De que, assim, da dificuldade de tudo mais que as pessoas têm, né? De enxergar mesmo o que é da criança com valor, né? Com valorização, entendendo que é real, que deve ser cuidado e deve ser valorizado, né? Se a criança está sofrendo ali por algum motivo, com o nascimento de um irmãozinho, está se sentindo rejeitada, está se sentindo né, que está sendo deixada de lado, se a criança está sofrendo ali com a separação dos pais e coisas pequenas do dia a dia, porque a mãe sai para trabalhar e ela tem medo de que a mãe não volte. Gente, tudo isso deve ser acolhido e cuidado, né? Entendendo que trata-se até mesmo de prevenção, porque tem coisas que não são cuidadas, não são valorizadas e estão potencializadas aí para a vida toda, né? E aí eu vejo, a gente recebe no consultório pessoas de 40 anos, pessoas de 30, de 50, idosos de 60, 70 anos, com um complexo de rejeição, de abandono, de medo, de vitimismo enorme, gigantesco. E veio trazendo isso a vida toda, trouxe na adolescência, trouxe para a vida, né? Para a juventude, trouxe na vida adulta, construiu família, passou isso para os filhos, para a próxima geração. E chega um ponto da vida que adoece, que não dá conta mais. Eu mesmo sofri muito com a separação dos meus pais. E espero que hoje você dê conta. É Nilo. E espero que hoje você dê conta, né? De que isso tenha sido ressignificado dentro de você, que isso tenha sido, né, cuidado dentro de você, né? Que você dê conta hoje de acolher a sua criança que sofreu com essa separação, né? E até vamos falar sobre isso. Ele até respondeu aí, né, Ivani, que ele tá bem melhor agora. Uma coisa interessante que eu acho importante a gente abordar. Você lembra aquela hora que você falou que a gente não aprendeu, né? Nós não fomos aprendemos a olhar para as nossas emoções. E aí, uma das primeiras coisas que eu trabalho hoje, dentro do meu trabalho de psicoterapia infantil, inclusive, né, Ivani, a gente conversou sobre isso outro dia, que eu falei com você. Independente se eu trabalho na terapia infantil ou terapia de adulto, a primeira coisa que eu faço, gente, no meu trabalho de psicoterapia é ensinar a pessoa a reconhecer as próprias emoções. Então, eu ensino não só a reconhecer, como também expressar.
A gente precisa ter permissão interna para expressar as nossas emoções. E expressando as nossas emoções, a gente, de certa forma, consegue também acolher a nossa criança interior, porque muita coisa dela ficou guardado, ficou internalizado. Então, assim, muita coisa, muitas vezes a gente sentiu raiva na infância e não pôde exprimir, porque às vezes, não, você ia falar alguma coisa, eu tô com raiva, se apanhava, aconteceu alguma coisa. Não pode ficar triste, como assim? Criança não chora, criança não fica cansada. Enfim, uma Os série de coisas homens, que né? muitas vezes Você não pode chorar porque você é um meninos não choram, homenzinho. E aí cresce, meninos, ó, com choro criança aqui. engole o choro, criança, né, quando chorava, Uhum. engole o choro. E hoje eu ensino totalmente diferente. E eu falo com os pais também dentro do processo terapêutico. Permita que a sua criança expresse a emoção que ela sente. Permita-se que você expresse a sua emoção. Nós, enquanto adultos, nós não damos conta de tudo. Nós não precisamos dar conta de tudo. E a Ivani falou uma coisa lá atrás que eu vou repetir aqui agora. A gente não dá aquilo que a gente não tem. Então, se eu não sei lidar com a minha alegria, se eu não sou uma pessoa feliz, eu não saberei passar a felicidade ao meu filho. Se eu sou uma pessoa infeliz, se eu sou uma pessoa insegura, se nada na minha vida dá certo, é isso que eu vou ensinar para os outros. Por causa que eu não tenho como ensinar aquilo que eu não sei. Como é que eu vou passar para alguém algo que eu nunca aprendi? Por isso que muitas Se vezes, a gente, dentro do fala tivesse processo. o poder, não é, Thalita? Se a fala tivesse Isso, metade do poder que tem o exemplo, não adianta falar se você não é. Vai aprender que o que você é. Cópia, reprodução, isso. não tem jeito. Exatamente, a criança, gente, inclusive é até bom, Ivane, ter me lembrado, falar com vocês, a criança aprende muito por imitação e repetição. Imitando e repetindo, imitando e repetindo, imitando e repetindo. E assim a criança aprende. Uhum. E nós aprendemos assim também na nossa infância. Só que tem uma coisa, muitas vezes nós não fomos ensinados, nós não fomos validados, só que na medida em que eu me torno adulto, cabe a mim agora a responsabilidade de ressignificar a minha história e correr atrás do prejuízo. Não adianta mais olhar para culpados. O que, né? As crenças Exatamente. centrais agora, eu preciso reconstruir as minhas crenças que estão dentro de mim. Não faz mais sentido eu cobrar isso dos meus pais. Até porque eu já sou adulta. Então, como adulta, eu preciso buscar essa força. E Vani trabalha aí, né, com casais e com família. Ela sabe da questão de culpa da família. Ah, mas é tudo culpa da minha mãe, tudo culpa do meu pai. Gente, É, na medida em que tá nós vamos tornando preocupado. adultos, tem a culpa? Tem lá, né? A gente tem, assim, muitas vezes, né, tem casos, assim, muito complexos. Né, nós não vamos entrar nesses casos, por exemplo de mães narcisistas, enfim, filhos que acabam sendo criados com muita negligência. Né? Você, é claro que na vida adulta você pode optar por não conviver, né? Acontecendo quando os pais são muito tóxicos. Mas nós temos também uma questão que a gente precisa olhar também, que muitas feridas elas são causadas assim de forma inconsciente, por coisas assim que parecem bobas, entre aspas, para adultos, mas para as crianças não são. Então, muitas vezes, às vezes acontece de um pai ou uma mãe, né, nossos pais errarem sem querer também. Isso também acontece. E aí, o que cabe a mim nesse processo, enquanto adulta? Humanizar. Não tem jeito, né? Eu também vou errar, em algum momento eu vou errar, né? Em algum momento vamos também errar com os nossos filhos. Isso não tem jeito, né? Ninguém é perfeito, não há uma perfeição. Mas eu preciso olhar, né, com mais humanidade nessa questão. E eu vou até pedir Ivane para desenvolver essa parte, porque eu acho que ela vai falar bem melhor que eu. Ela tem mais domínio sobre esse tema dentro da terapia familiar. Tem até um trechinho. Perdoar, exatamente. A palavra é essa. Tem até um trechinho que fala assim, que eu anotei aqui, né? Do Sartre, que fala assim: não importa o que fizeram conosco, importa aquilo que fazemos com o que fizeram de nós. E é exatamente isso que Thalita está dizendo aqui, né? Se o tempo todo a gente for se vitimizar e culpabilizar os nossos pais, sem dar conta de humanizá-los, nós seremos seres humanos com maiores erros ainda do que eles. Nós não seremos uma geração melhor, nós seremos uma geração com erros maiores ainda, por não dar conta de perdoá-los, né? Como o Nilo disse aqui, perdoá-los, humanizá-los, como Thalita disse, e com isso também dar conta de nos perdoar, de nos humanizar, de acolher
Será que nós somos pais perfeitos? Nem um pingo. Nem um pouco, né? Nós falamos agora sobre Nem isso, um Ivone. pouco. Nossos avós não foram, nossos pais não foram, nós não Nós não seremos, somos. nossos filhos muito menos. Não tem como, porque para serem pais perfeitos, teríamos que ser humanos perfeitos e não somos perfeitos, né? A questão é exatamente a que estamos falando aqui agora, que é o quê? Aceitar as nossas imperfeições. Começando a aceitar as imperfeições dos nossos ancestrais, dos nossos pais. Eu sempre costumo passar para os meus clientes, né, com essa demanda, só verdade. Costumo passar para os clientes com essa demanda um livro que se chama Onde Estão as Moedas. É um livrinho curtinho, mas eu acho que você já leu, Thalita. Você já viu ele? Onde Estão as Já Moedas? li, já li. Maravilhoso que chega. Gosto demais. É, que realmente fala dessa relação de pais e filhos e fala realmente das moedas que os nossos pais tiveram para nos oferecer. Nem que essas moedas tenham sido apenas a vida, mais nada. Mas ainda assim são as moedas mais valiosas que existem, né? E sobre a gente aceitar essas moedas, né? E não ficar responsabilizando eles, porque todas as vezes que a gente culpabiliza os nossos pais, responsabiliza os nossos pais, porque nós não alcançamos o sucesso hoje que nós gostaríamos de ter, a gente não está aceitando as moedas que eles nos deram. Né? A gente não está aceitando aquilo, né, que eles tiveram para nos oferecer, o que eles tiveram ali para nos ofertar, para nos dar, né? Ah, os meus pais não puderam me dar um estudo que eu gostaria de ter tido. Ah, e você hoje, você pode se dar o estudo que você gostaria de adquirir? Você pode se dar a condição financeira que você gostaria? Você pode se dar todas aquelas moedas, pegar aquelas moedas que você recebeu deles, que foram as únicas que eles tinham, por N motivos, e multiplicar nas moedas que você gostaria de ter e de construir para a sua vida? O que você está fazendo com aquilo que você recebeu? E na maioria das vezes é reclamando, procrastinando, desumanizando, e vitimizando e culpabilizando. Ao invés de estar Exatamente. construindo, ao invés de estar fazendo o melhor com aquilo que você recebeu, ao invés de estar fazendo mais, né, com aquilo que você recebeu. E sem humanizar os pais, sem humanizar a nossa história, gente, não tem como, não tem como, né? Eu até brinquei mais cedo eu brinquei mais cedo com meu namorado, falei assim, hoje eu vou fazer uma live com Thalita sobre criança interior. Aí eu falei assim, você sabe sobre ele? E bem assim, imagino mais ou menos o que seja. Aí a gente brincando ainda, eu falei bem assim, pois é, eu acho que eu estou cuidando direitinho da minha... Eu tenho também as minhas questões, que todo mundo tem, mas eu acho que eu estou cuidando direitinho da minha criança interior. Agora é comigo que as coisas vão andar. E ele ainda achou engraçado, né, eu falar isso. Eu falei assim, pois é, agora é comigo. Agora é eu que vou dar direitinho, da forma que eu acho melhor, né? Peguei todas as moedas que recebi dos meus pais, agradeço a eles e agora eu vou cuidar da minha criança interior, dos medos, das frustrações que ela tem, realizações, né? Que sempre foram sonhos do coração dela, que são sonhos do meu coração. E é isso, autorresponsabilidade, gente. Uma vida de um adulto que se responsabiliza, né, pela sua história. Não é porque eu vivi uma história lá com a minha família, que eu recebi tal herança da minha família, de deslealdade, de negligência, de sofrimento, às vezes de algum abandono, que eu vou viver a minha vida toda desse jeito, não. Eu posso autoconhecer a minha história, eu posso amar e valorizar a minha família, mas eu posso ser desleal, eu posso ser feliz, eu posso construir uma história diferente. Outra coisa, teve uma psicóloga que eu gosto assim, bastante acompanhar a página dela, que ela fala sobre sexualidade. E esses dias, numa live dela, Thalita, ela disse um trechinho assim que eu achei lindo, que ela é especialista em sexualidade.
E ela falou que a família dela tem um peso assim de grande sofrimento com relação à sexualidade. E que hoje é psicóloga voltada para a sexualidade, que ela conseguiu transformar a sua maior dor em força. Eu acho Exatamente. Era que sobre isso, inclusive, agora que eu ia falar. isso que é acolher, cuidar, proteger e amar a sua criança interior. Exatamente. E como é que. Por quê? Como é que a gente vai acolher essa criança interior? É exatamente isso aí que o Vani falou agora, gente. Aceitando a nossa história. Não tem como mudar mais o que aconteceu lá atrás, não. Ficou lá no passado. Mas nós temos o agora. Nós temos o nosso presente. Nós ainda podemos pegar essas crenças centrais que estão, né, nos incomodando, que estão disfuncionais em nossa vida, que estão rígidas, e dar para elas um novo sentido. Ressignificar. A partir disso, eu começo a fazer essa mudança. Eu pego isso aqui, eu vou pegar, né, aceitar essas crenças, eu vou tentar mudar essas crenças centrais, ressignificar elas e acolher essa criança. Aceitando a minha história, fica muito mais fácil de acolher essa criança interior que está dentro de mim. Agora, enquanto eu brigo com ela, enquanto eu brigo com a minha história, enquanto eu brigo com as minhas crenças centrais, enquanto eu faço tudo o contrário, para mim não acreditar que de fato eu não tenho nada disso, dificilmente fica difícil de acolher e aceitar isso que está vivendo. E você enquanto olhar no adulto. espelho, e você olhar no espelho, né, e falar assim, tá vendo que você não tem sucesso? Tá vendo que você não tem as coisas? Você também foi criada como uma pobre coitada. Pobre coitada você é. Exatamente. E enquanto adulto, nós vamos assumindo, né? Nós vamos assumindo esse vazio que existe aqui dentro de nós. Lembrando, gente, que a criança interior, só você consegue acessar a sua criança interior. Eu não consigo acessar a sua criança interior. Ivani não consegue acessar a sua criança interior. Você precisa entrar em contato com ela a partir das memórias de infância. Eu costumo entrar em contato com a minha praticamente todos os dias, na parte que eu trabalho como, né, no meu trabalho como psicóloga infantil. Porque uma das formas da gente acessar e conectar essa criança é através do brincar. E a gente resgata, né, as memórias lá de infância. Soprar bolha de sabão, coisas assim, eu faço muitas coisas que eu amava na infância. Quebra-cabeça, bolha de sabão, e uma série de coisas. Todas as vezes em que eu brinco um pouco, eu resgato um pouco dessa criança interior dentro de mim, eu faço as pazes com ela. Eu vou lembrando, eu falo com os meus pacientes, os pacientes, né, já adultos, que pode fazer, né, que a gente pode fazer hoje várias práticas, a gente, né, Ivani, com certeza deve passar também, pintar, desenhar, ter tempo, gente, para fazer, ter tempo de pausa, de desacelerar. Quando a gente é criança, a gente não tem trabalho, a gente só vai para a escola, né, quando a gente começa a estudar, mas a maioria das crianças ficam em casa tentando encontrar atividades, brincadeiras e tudo mais, pintar, desenhar. E quando a gente se torna adulta, muitas vezes a gente está tão preocupado com uma série de coisas, contas para pagar, uma série de coisas para a gente resolver, que a gente acaba não tendo tempo para olhar para nós mesmos. Né? E aí a gente precisa dar isso, das pausas. As pausas são necessárias, o desacelerar. No desacelerar que eu tanto cobro, no autocuidado que eu tanto cobro aqui no meu Instagram, reescrevendo essa história, que eu cobro tanto aqui, gente. No autocuidado podemos fazer essas práticas. Tirar aquele momento para mim, para fazer algo por mim. A criança está ali sempre brincando, ela está sempre fazendo algo por ela. Nós esquecemos disso enquanto adultos, estamos assim com o olhar assim tão assim, olhando sempre para fora, para o outro. Eu preciso fazer isso, o outro está fazendo, eu também tenho que fazer. Quando a gente olha para o outro, a gente não cresce. Isso eu acho muito importante falar com vocês. O outro ingessa o meu processo de crescimento. Porque o que acontece? Eu fico com o sentido da comparação. Então a vida dele é melhor, tudo que acontece na vida dele é melhor. E a gente não sabe, né? A gente só. O que a gente vê aqui na rede social, lá fora, são recortes do que as pessoas falam com a gente. E nós precisamos olhar para dentro da gente. Ivone fez até uma pergunta aqui. Os adultos absorveram a negligência. Você consegue ler aqui, Ivone? Os adultos absorveram a negligência dos pais e as crianças, hoje que são criadas na base do cinto material da superproteção.
O que justifica o número de adolescentes abalados emocionalmente? É isso aí, de certa forma, isso aí também. Quando a gente cresce também sem limites, a gente também não desenvolve o apego seguro, que eu falei lá no início de John Bowlby. Quando a gente é super protegido, pelos nossos pais, tendemos a nos tornar mais inseguros. Ivani, né, com certeza vai concordar comigo, né, Ivani? Da questão, a gente estuda isso na psicologia, a criança, ela precisa de limites. Tem que ter a linha do sim, tem que ter a linha do não. Ela precisa saber a hora do sim e a hora do não. Adolescente é a mesma coisa, né? Eu falo sim para o adolescente, mas eu também preciso dizer não. Porque se eu não dou limite nenhum e eu sempre estou falando sim, ele não vai ter, ele vai ser pais muito permissivos, também criam filhos inseguros. Filhos que não dão conta de resolver as coisas da vida. Exatamente. Eu costumo falar que são dois copos aqui, né? São dois copos onde limite e afeto precisam estar na mesma medida. A falta de afeto traz grandes danos para a autoestima, a falta de limites, mais danos ainda. Então precisa ter afeto, precisa ter limite, né? Aí nesse manejo aí entre os dois, tanto um quanto o outro mesmo. Isso. E quando você faz por uma criança, assim, por um adolescente, algo que eles são capazes de fazer, você está potencializando ali que ele é incapaz, que ele não consegue fazer, que ele não é bom o suficiente. Né? Quando você protege demais, que você faz demais as coisas que é capaz, que a idade já permite que a criança ou adolescente faça, consiga fazer sozinho, você está potencializando que ele não é capaz de fazer as coisas, que ele não é bom o suficiente, né? E aí cresce com essa criança e torna-se um adulto, mas a criança interior está aqui dentro dizendo: você não é bom o suficiente. Ivani, faltam só falar que faltam alguns minutos para a gente terminar a live e a gente já vai iniciar para o encerramento. Viu? A gente já inicia. Passa voando. Podíamos ficar aqui, voando, né? A tarde toda de sábado. Pessoal, só para... Passa muito rápido. Ivani, eu vou dar 2 dicas aqui de filmes para deixar o pessoal aqui. Queremos, anota aí, gente. 2 Vidas, que é um filme que eu já indiquei aqui, né, no Reescrevendo a Sua História, que é sobre um homem que ele já está, né, bem sucedido profissionalmente, mas ele tem um encontro com a criança interior dele. E nós temos um outro filme chamado Grande Menina, Pequena Mulher, que é uma mulher com o pensamento mais infantilizado e uma menina já com pensamento de adulta. E a gente consegue ver aí essa questão de como a adulta, né, procura desenvolver a criança interior dela o tempo todo, enquanto a menina está ali, né, muito adulta. Ela já está querendo resolver questões da vida, né? Pensando por outro lado. E o filme Duas Vidas é um filme muito bacana. O filme Duas Vidas é maravilhoso. Não sei se você já assistiu os dois, Ivani, mas Duas Vidas é um filme que mostra muito essa relação desse homem com a criança interior dele na prática mesmo. Ele se encontra com ele. Inclusive, ele nem lembrava que aquele menino lá era ele. Mas aí, quando ele vai olhando para essa infância, ele vai fazendo as pazes com ela. E a gente consegue ver essa criança interior na prática através desse filme. Eu gostei muito. E, pra gente já encerrando... Gente, o Divani aqui travou. Não sei se vocês ainda estão me ouvindo. No meu e-book, o Reescrevendo a Sua História com as Cartas Terapêuticas, é esse aqui, nem sei se dá para ver, eu acho que vai ficar aparecendo aqui a luz aqui da janela, vai bater aqui. O Reescrevendo a Sua História com as Cartas Terapêuticas apareceu o contrário. Tem um capítulo nele só sobre a criança interior. Então, quem tiver interesse, tá, em adquirir, tá no link aqui da minha página, do Reescrevendo a Sua História. Só ver Gente, eu já vou encerrando, já vou ver aqui com ela aqui se ela sumiu aqui de novo, Ivani. Só pra gente despedir. Deixa eu ver aqui. Ela aparece. Pra gente despedir de vocês, que aí eu vou finalizar essa live.
E aí, no Reescrevendo a Sua História, o que eu fiz? Nesse livro, eu fiz aqui um capítulo sobre a criança interior e tem um exercício. Tem exercícios aqui de cartas também para a criança interior. Inclusive, um exercício que eu vou até recomendar para vocês, para a gente também finalizar essa live, é um exercício em que vocês podem escrever uma carta para a criança interior de vocês. E nessa carta você pode conversar com ela, lembrar de uma situação difícil que você passou e acolher essa criança interior. Então você vai escrevendo ali, vai escrevendo. O que você vai dizer para essa criança interior hoje? Como é que você gostaria de acolher essa criança interior? Coloca tudo no papel, vai escrevendo, colocando ali e depois você pode, né? Depois que você lê essa carta, você pode escrever a carta como adulto. E depois você pode responder essa carta já com a mão esquerda, que a gente fala, né? Que é a mão não dominante. Mas como se fosse a criança interior que tivesse respondido. Então você vai acolher e vai ver também o que ela te responde. Então seria muito interessante vocês fazerem esse exercício, tá bom? Pessoal, vou me despedir aqui então. E eu agradeço a participação de todos vocês, o carinho, né, de vocês estarem participando aqui nessa live. Teve muitas entradas aqui durante a live, a gente nem deu conta. Mas como o horário já está acabando, eu já vou salvar aqui, tá? Então, fica aqui, né, um abraço para todos vocês. E assim que a gente marcar a nossa próxima live, porque vai ter uma próxima live, nós vamos dar continuidade a esse tema, só que nós vamos falar especificamente da criança interior no relacionamento. Ivani já está até despedindo aqui do povo, aí você pode despedir aqui também, tô falando da nossa live, viu? Da nossa live, da próxima, viu? Na nossa próxima, eu tava falando com eles que nós vamos fazer uma outra. Avisaram a eles e a outra nós vamos falar muito de relacionamento, como que essa criança interior, ó, as questões da criança interior batem e interferem no relacionamento. E tem coisa, viu, gente? O sucesso Ivani. Vai ser no perfil de Ivani, tá, gente? Assim que a gente marcar, a gente avisa vocês, tá bom? Então, um beijo para todos e até a próxima live. Beijo tá? no coração de vocês. Tchau, tchau. Tchau. Abraço, Thalita. Abraço, Ivani.